Certo, jovens, estamos aqui então para corrigir as questões de informática que foram aplicadas no dia deste sábado, no turno da manhã, na cidade de Portão, aqui no estado do Rio Grande do Sul. As questões do turno da manhã, então, que foram aplicadas foram para nível superior e nível médio. Vamos conferir primeiro, então, as questões de nível médio. Foram 5 questões, então, para cada prova. Tanto 5 para nível médio e 5 questões para nível superior. A primeira questão, então, de número 21, fala assim: são exemplos de 2 softwares e um hardware, respectivamente. Placa de vídeo. Então, a questão está nos trazendo aqui, respectivamente. Então, placa de vídeo, a primeira aqui a gente já anula, né? A placa de vídeo é um hardware, não é um software. Letra B, então, Microsoft Excel é um software, Mozilla Firefox é outro software. E a CPU é o processador, a unidade central de processamento, é um hardware. Está correto aqui, então. Letra B é o correto da questão. Número 22. Para que a segurança da informação seja efetiva, é necessário que os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas garantam alguns requisitos básicos de segurança. Sobre esses requisitos, assinalar a alternativa correta. Esses requisitos básicos, então, que a banca está nos trazendo para aqui são os princípios de segurança para a internet. E a letra C, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticação. É a letra correta, então, aqui na questão de número 22. Questão número 23. Em relação às funções do Excel 2010, analisar os itens abaixo. Primeiro, a função soma é utilizada para somar os valores nas células. Está correto. A função dia retorna o número de dias entre duas datas. Isso aqui está incorreto. E a função data retorna o número de série de uma data específica. Isso aqui está correto. Vamos vir aqui para o Excel, abrir aqui a janelinha do Excel. Por exemplo, vamos pegar a data de hoje, que é 17 de novembro de 2019. Vamos pegar igual data. E quando a gente for abrir o parênteses, o Excel ele já vai nos mostrar aqui a sintaxe. Vamos colocar primeiro o ano, 2019, mês 11 e dia 17. Fechamos parênteses e demos Enter. Então, esse parâmetro, o Excel, ele converteu ele para o formato de data. Vejam que a gente colocou o formato americano, certo? Que é ano, mês e dia. Mas como a nossa configuração padrão está em português, o próprio Excel ele faz essa função, então, de converter ele para o formato de data aqui que nós utilizamos no Brasil. E a função dia, a gente começa igual ao dia, e ele vai nos retornar então o dia de uma determinada data. A gente pega então essa função, por exemplo, aqui A1, essa nossa data. Em seguida, então, a gente vai fechar os parênteses e vai dar Enter. E ele nos retornou então 17, que é aqui nessa data 17 de 11 de 2019. O dia, então, nessa data é o dia 17. Então, está correto aqui. 1 e 2, letra... 1 e 3, letra C. Próxima questão, número 24. Em relação ao sistema operacional Windows 10, analisar os itens abaixo. Possibilita o gerenciamento do tempo de tela. Isso aqui está correto, então a gente pode configurar quanto tempo a tela pode ficar ligada e depois desligar. Disponibiliza somente uma atualização de segurança por ano. Isso aqui está incorreto. A Microsoft ela disponibiliza quantas atualizações for necessárias dentro de um ano. Possibilita a conexão de contas da Microsoft entre usuários, certo? E possui recursos de segurança integrados, incluindo firewall e proteção de internet para ajudar a proteger contra vírus, malware e ransomware. Isso aqui está correto. Está correto, então, 1. Número 13, número 4, letra B. E questão número 25. O comando Ctrl+S, em relação aos comandos utilizados no Word 2010, analisar os itens abaixo. Primeiro, o comando Ctrl+S é utilizado para deletar o conteúdo selecionado. Isso aqui está incorreto. Segundo, ao utilizar o comando Ctrl+U, o conteúdo selecionado será sublinhado. Isso aqui está correto. Nas versões posteriores, por exemplo, no 2016, é o Ctrl+S para sublinhar, certo? Aqui é o Ctrl+U. O comando Ctrl+I é utilizado para impressão rápida do conteúdo selecionado. Isso aqui está incorreto.
Para impressão a gente vai utilizar o Ctrl P. E o comando Ctrl Z é utilizado para desfazer a última ação realizada. Isso aqui está correto. Porém, aqui nessa questão, está correto está correto o 2. O 1 está incorreto aqui. E 4. Só que nas alternativas a gente não tem a opção de 1 e 4 para selecionar. Nós temos 3, somente o item 4, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4. Então, acho que essa questão aqui é passível de anulação pelos candidatos aqui do concurso de portão. Pode ser que o avaliador tenha se confundido, pode ser que ele achou que a opção de Ctrl U ele estava incorreto. Pode ser que ele tenha se confundido, achava que para sublinhar fosse Ctrl S. Se fosse isso, se o Ctrl U aqui estivesse incorreto, teríamos um gabarito aqui. Teríamos então a letra B, que somente o item 4 está correto. E isso a gente pode ver então no suporte da Microsoft, que está aqui. Eu estava já com ele aberto, conferindo. E aqui, ó, Ctrl U, então vai aplicar formatação de sublinhado ao texto. Isso aqui está correto. Vou até conferir novo aqui de novo para vocês. Ó, Ctrl U, conteúdo selecionado será sublinhado. Está correto. Isso aqui a gente não tem essa alternativa. Então, 2 e 4 estão corretos. Nós não temos. É passível de anulação essa questão, então. Isso aqui, então, foram as questões de nível médio. Vamos seguir agora para as de nível superior. Número 11 é a mesma questão, então. São exemplos de 2 softwares e um hardware, respectivamente. Letra B. E a mesma questão que eles repetiram, já que foi no mesmo turno, certo? Não dá problema eles repetirem essa questão. Número 12. De acordo com a cartilha de segurança para a internet em relação aos cuidados a serem tomados, ao usar contas e senhas, analisar os itens abaixo. Certificar-se de não estar sendo observado ao digitar senhas, está correto. Ninguém pode ver a senha que a gente está digitando, certo? Se fosse assim, a gente não precisava de senha, se fosse para os outros ver. É desnecessário certificar-se de fechar a sessão ao acessar sites que requeiram o uso de senhas. Isso aqui está incorreto. Sempre que a gente vai fazer um login no site de compras, na nossa rede social, quando a gente vai deixar de usar isso, a gente vai sair, então, vai desfazer esse login e vamos, então, fechar a sessão. Então, é necessário certificar-se de fechar a sessão. Usar a mesma senha para todos os serviços, isso aqui também está correto. Para cada serviço que a gente tenha, é necessário, é recomendável, um login, uma senha para cada um. Então, letra A, somente o primeiro item está correto. Questão número 13. Em relação às funções do Excel 2010, analisar os itens abaixo. A mesma questão de novo, a função soma está correta, a função dia está incorreta, a função data está correta. Então, 1 e 3, letra C está correto. Questão número 14. Em relação ao sistema operacional Windows 10, selecionar os itens abaixo. Novamente, mesma questão. Possibilita o gerenciamento do tempo de tela, correto. Disponibiliza somente uma atualização de segurança por ano, incorreto. Possibilita a conexão, certo. E aqui, certo, 1, 3 e 4, então, letra B. Em a última questão aqui, para nível superior. Sobre o Word 2010, analisar a imagem abaixo e, após analisar corretamente, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Temos a imagenzinha aqui. O comando selecionado na imagem é utilizado para espacinho o texto e pode ser acessado por meio do atalho tal. Então temos a opção centralizado, o texto desse arquivo então está ele centralizado. O comando selecionar a imagem é utilizado para centralizar. Temos a alternativa A e C. E o do texto pode ser acessado por meio do atalho Ctrl E. Então, alternativa A, Ctrl E. Essa alternativa aqui, esse atalho de teclado Ctrl C, a gente conhece muito bem. É utilizado para copiar um texto ou uma imagem, certo? É utilizado para cópias. E essa foi a nossa correção, então, da prova, que foi aplicada essa manhã no concurso da Prefeitura de Portão. Se tu tem algo a acrescentar, então, deixa aqui no comentário. E não se esqueça, então, de se inscrever. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e receber as nossas atualizações. Até mais!